Ao Senhor, irmãos, irmãs, amém? Amém. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 21 em diante, até o versículo 34. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e não há nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. E quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que lhe tem, lhe será tirado. E ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele lhe disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como o grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes plantadas na terra. No entanto, uma vez ela germina, cresce e torna-se uma das maiores plantas, nos seus ramos tão grande que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas outras parábolas, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando alguém estava a sós com os seus discípulos, quando porém estava a sós com os seus discípulos, ele explicava tudo. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, bondoso Pai, nós te louvamos e bendizemos. Pedimos a Deus a tua graça, a tua presença sobre nós, sobre a vida da tua igreja. E pedimos ao Senhor que tu venhas falar com cada um de nós nesta noite. Que a tua palavra, meu Deus, venha trazer alimento espiritual para a tua igreja, Senhor. Manifesta, Deus, o teu poder. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Podemos tomar assento, amado irmão e irmã. Nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele que é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. E aqui estamos, irmãos, para compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Nós vamos, irmãos, falar desta oportunidade. Não vou me alongar muito, mas eu quero compartilhar com os irmãos este texto que nós fizemos a leitura, em que Jesus Cristo conversa com os seus discípulos, conversa com a sua igreja, e ele traz para nós aqui, irmãos, 3 ensinamentos de aplicação da palavra no reino de Deus, de ensinamento. Ele vai falar para nós da candeia, que é uma luz, é uma lâmpada. Ele vai falar para nós da semente que é lançada no solo, e ele vai falar da semente de mostarda. Ele fala de 2 sementes, mas em uma ele vai explicar uma planta especificamente. Jesus, ele usa, como nós falamos, o termo, a parábola, para explicar aos seus discípulos alguma coisa, e nessa oportunidade ele quer falar sobre o reino de Deus, sobre a implantação do reino de Deus. Ele traz para nós o estabelecimento do seu reino, e neste estabelecimento ele fala, como eu disse, dessas 3 parábolas. Primeiro ele fala da candeia, que ele está falando da resposta
resposta do homem. Segundo, ele fala da semeadura. E a terceira, ele fala do grão de mostarda, a menor semente, mas que quando ela germina, ela torna-se uma grande árvore. Jesus traz para nós esta capacidade extraordinária de nos ensinar o estabelecimento do seu reino. E neste estabelecimento do reino de Cristo, irmãos, Jesus vai trazer o ensinamento para nós como que ele começou, como que ele vai se estabelecer nessa caminhada, se estabelecer, ele mostrando para os seus discípulos que os reinos eles nasceram, eles levantaram, eles ruíram, mas o reino de Deus, que é o Senhor que reina, que está sentado no trono e que em momento algum ele esteve um metro para lá ou um metro para cá do seu trono, do seu reino, este reino permanece e permanecerá para sempre. Jesus, aleluia. E Jesus traz para nós, irmãos, em primeiro lugar, o tema como o poder da palavra para iluminar a todos. Você que acompanhou o texto, ele diz que a candeia é colocada, não é colocada debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma cama, mas é colocada num lugar apropriado. Possivelmente, todos nós aqui já um dia teve que usar uma vela para clarear a sua sala naquele dia que faltou a energia elétrica. Amém, irmãos? Amém. Ou não? Ou você ficou lá tateando no escuro, nem uma vela você tinha? Não. Se não tiver nem uma vela na sua casa para acender o dia que faltar a luz, misericórdia. A gente tem que fazer a campanha da vela aqui na igreja para distribuir para os irmãos. Mas você vai, só essa brincadeira, irmão, mas para você estar entendendo. Faltou a luz dessa luz aqui lá na sua casa, não acendeu. Não é porque você não pagou, mas é porque não teve na rua, faltou energia lá. Aí você acende uma vela e coloca em cima da mesa. Você não vai colocar ela em cima da mesa e colocar uma lata por cima, vai? Não. Por quê? Porque se você colocar a vela acesa em cima da mesa para clarear naquele dia que falta luz e colocar uma lata em cima, ela não tem a finalidade. É disso que Jesus está dizendo. Ninguém vai acender uma candeia de azeite e colocar debaixo da cama também não. Mas vai colocar no lugar apropriado. Se a lâmpada, a candeia, a lamparina, a vela acesa você coloca em cima da mesa, essa aqui que foi criada pelo homem nessa modernidade, se você colocar ela no chão, a claridade vai ser diferente. É verdade ou não é? Sim, é verdade. Muda essas lâmpadas do teto e bota elas tudo no chão aqui. A claridade vai ser a mesma dentro desse local aqui? Não. Então, a lâmpada ela foi usada, ela foi criada, a lamparina foi criada para colocar numa finalidade, num determinado local. É disso que Jesus está dizendo para nós nesse texto bíblico. Ele vai usar a figura da candeia, da lamparina, para ensinar. E esta lamparina que Jesus está dizendo, esta candeia que Jesus está dizendo, é a palavra para iluminar os corações que estão no escuro. É para iluminar a mente que está no escuro. E a palavra de Deus, irmãos, traz este brilho na vida do homem, na vida da mulher, para estabelecer na vida dele o reino de Deus. Por isso que Jesus fala dessa parábola para explicar algumas coisas que ele tinha falado com os seus discípulos na parábola anterior, que é a parábola do semeador. Ele vai explicar. A lâmpada volta a brilhar com o seu esplendor, e o mistério do reino de Deus vai ser revelado e nada vai ficar escondido. Aleluia. Como eu disse, você lá na tua casa acender uma lamparina, uma vela para clarear, você não vai procurar nada no escuro. Ou vai? Não. A única coisa, ou podemos dizer assim, à noite,
Se você precisar da luz, a única coisa que você vai procurar no escuro é um acendedor. Se antes você não tiver com o celular na mão e apertar ele para ele dar aquela claridade, você vai acender, procurar. Mas você não procura as outras coisas no escuro. Se a lâmpada lá no cômodo da tua casa não for suficiente para você encontrar alguma coisa, você vai procurar uma outra lâmpada para clarear ainda mais. Você já varreu a sua casa procurando alguma coisa? Não? Já? Talvez sim. Semana passada, no domingo, eu fui numa casa levar uns produtos lá. Cheguei lá, tá a irmã lá, a filha do irmão lá, com a vassoura assim, varrendo. Eu falei, mas eu fiquei olhando assim, eu falei, irmã, perdeu a dracma? Não, pastor, eu perdi o meu brinco e eu preciso achar, pastor, porque foi caro. E a irmã estava lá, enfiava a vassoura debaixo do sofá e varria, e a tia dela falou assim, você não perdeu aqui dentro? Não, irmã, filha, deve ter perdido lá na tua casa, lá fora. Não, tia, eu perdi, fui aqui na cozinha, ou na sala da minha mãe, e está lá procurando, e daqui a pouco pegou uma lanterna de celular e estava no cantinho assim procurando. Estava procurando alguma coisa perdida, mas estava no claro, não estava no escuro. É isso que Jesus está dizendo. O reino de Deus clareia a mente das pessoas, clareia o coração das pessoas. Aleluia, Jesus. E eu e você, irmãos, como cristãos, nós devemos proclamar esta verdade do reino para as outras pessoas. Amém, Jesus. Aleluia. O brilho do Espírito Santo na tua vida, você não pode ofuscar ele na vida das outras pessoas. Você, irmão, irmã, recebeu o conhecimento da palavra não para ficar guardado. O Espírito Santo acendeu a candeia na sua vida, a luz da sua vida, não para ser escondido, mas para brilhar na vida das outras pessoas. Glória a Deus. Nós devemos entender que a verdade jamais deve ser escondida. Os homens, no decorrer da história, podem negá-la. Os homens, no decorrer da história, podem resisti-la. Os homens, no decorrer da história, tentou, irmãos, por diversas vezes, e destruir a Bíblia literalmente, tenta nos dias de hoje desacreditar, colocar na mente das pessoas a dúvida, mas ela é a verdade de Deus e ela vai prevalecer até o fim. Glória a Deus, aleluia. No dia do juízo, irmãos, aqueles que escapam das leis terrenas, aqueles que saem leves dos tribunais terrenos, aqueles que escondem os seus pecados, aqueles que os seus pecados não são descobertos pelos holofotes das leis dos homens, jamais vai conseguir esconder os seus erros, os seus pecados, fugir da lei, que é a palavra do Senhor. Ela vai brilhar, ela vai iluminar e trazer, como Jesus disse, que tudo que estiver escondido vai ser colocado às claras, vai ser colocado à luz. E ele diz assim: quem tem ouvido, ouça. Glória a Deus, aleluia. O teu desafio, nós devemos refletir, como Jesus diz no verso 23, sobre o que ouvimos. Jesus enfatizou neste capítulo várias vezes: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Será que alguém ouvia e não entendia? Ouvir é a principal avenida pela qual a palavra de Deus é plantada na alma do homem. Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Devemos inclinar os ouvidos, irmãos, para entender a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Devemos ouvir o Senhor falar. Devemos ouvir os conselhos da palavra de Deus. Devemos parar um momento e falar: Senhor, fala comigo. Glória a Deus, aleluia. Nós, muitas das vezes, na maioria das vezes, irmãos, falamos com Deus,
mas não paramos para ouvir a resposta do Senhor. Aleluia, Jesus. Devemos, irmãos, conforme o versículo 24 também, sermos cautelosos com o julgamento. Uma pessoa bondosa tem prazer de dar crédito, e esse crédito merece ser observado. Por outro lado, a disposição da maldade, ela desenvolverá o hábito de julgar com severidade. E aí Jesus: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a medida com que estiveres medindo, vocês serão medidos, ainda mais acrescentarão para vocês. Será que a minha atitude, a tua atitude como cristão, não está medindo a vida do próximo? Nós não estamos julgando, ao invés de olhar para nós. A Bíblia diz para nós que nós olhamos um cisco que está no olho do irmão, mas não enxergamos a trave que está no nosso. É isso que Jesus está dizendo. Nós como cristãos que somos iluminados pela palavra de Deus, pela candeia que Jesus aplica neste texto aqui, nós devemos refletir no irmão, e nós devemos olhar no irmão o nosso próprio rosto. Devemos fazer uso também diligente dos privilégios espirituais. Uma pessoa ganha ou perde, avança ou retrocede. Ele diz assim: a quem tem, lhe será dado. Versículo 25: a quem tiver, lhe será dado, e de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aqui é obediência, irmão. Aqui é obediência. E esta obediência que Jesus está dizendo aqui implica em bênção. E é fácil, você que é pai, você que é mãe, um dia você deve ter falado para o seu filho ou para a sua filha: se você me obedecer, você vai ganhar um presente. Exatamente. Quem já falou isso? Eu já, várias vezes. A Eva está olhando para a Júlia ali, ó. Se ela não falou, está na hora de falar. Todos nós, irmãos, se não falamos, no caso eu não falei porque eu não tenho filho, mas eu já ouvi. Obedece. E desobediência, irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo. Desobediência desemboca em prejuízo. Aí o pai promete para o filho: se você obedecer, você vai ganhar. É lucro. Aí o filho desobedece e não ganha o que? É prejuízo. E aí Jesus está dizendo aqui: isso também é no reino espiritual. Quando nós obedecemos a Deus, nós recebemos as bênçãos. Quando nós desobedecemos a Deus, nós tomamos o prejuízo, porque nós não recebemos aquilo que o Senhor proporcionou para nós. Amém, Jesus, aleluia. E este é um dos privilégios, um princípio para uma vida bem-sucedida. Segundo, a palavra de Deus frutifica nos corações. Certamente Jesus ensinou essa parábola para encorajar os seus discípulos a partir do versículo 26. Eles ficaram desencorajados sobre o significado da parábola do semeador. Jesus não somente vai trazer essa revelação de que a semente é a palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha eficazmente nele e através dele para a expansão do reino. Na parábola do semeador, Jesus enfatizou a responsabilidade humana. Nesta, a Jesus enfatiza a soberania de Deus. Por quê? Porque Deus é o autor do crescimento espiritual. Versículo 26 aí, irmão. Ele prosseguiu dizendo:
O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Do versículo 1 até o versículo 20, Jesus fala que o semeador saiu semeando. Do 26 em diante até o versículo 29, Jesus vai falar do homem que lança a semente na terra. Jesus não está falando de um reino escatológico, mas Jesus está falando do seu reino presente. Jesus está falando do seu reino, do qual você e eu somos este súdito. Jesus está falando que este semeador, ele existe para semear. A terra somos nós. E esta terra, irmão, jamais vai produzir grãos se não tiver quem o semeia. Sem semeadura não há colheita. Sem pregação do Evangelho não há conversão. Sem que os missionários, os pastores, os obreiros sejam enviados, não tem quem pregue. Sem pregação não há conversão. O coração humano é semelhante a esta semente, a este solo, e jamais se tornará para Deus, e jamais se voltará para Deus em arrependimento, obediência e fé. O semeador, porém, irmãos, não pode fazer a semente crescer. A única coisa que o semeador pode fazer é confiar. Você chegar na tua casa, pegar uma semente lá que ela tem condições de germinar e colocar um pouco de terra, ela vai ficar lá. Mas se Deus não quiser, ela não germina. Mas se Deus quiser, ela vai germinar. Você não pode fazer outra coisa. E é interessante, irmãos, que você olha para a semente, você coloca lá no solo lá, você chega no outro dia lá, você não sabe como, mas ela estourou a casca, ela começa a sair as primeiras folhinhas, os primeiros galhos, o primeiro caule. É interessante, os irmãos possivelmente já passou e visto aquelas grandes plantações, você olha assim, está lá no solo sem nada. Só sabe que a máquina passou ali plantando. Aí daí a pouco você passa lá alguns dias depois, está aquelas fileiras retinhas das plantinhas, tudo nascendo. O semeador semeou, mas quem fez a semente crescer, quem fez a semente germinar, foi Deus. Ele confiou. Eu e você devemos semear a palavra de Deus nos corações, e Deus é que vai dar o crescimento. É por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Glória a Deus. De modo nenhum que plante alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para nós seguir, só para você entender que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém. A glória é dele. É ação exclusiva de Deus. O Paulo disse: eu plantei. Apolo veio, colocou a água, colocou adubo, mas é Deus que vai fazer a planta crescer. Por quê? Porque a glória não é de Paulo, a glória não é de Apolo, a glória não é minha, a glória não é tua, a glória é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas eu e você, como semeador, nós não entendemos o processo do crescimento. O semeador não pode fazer a semente germinar, como também ele não pode impedir de que ela germine. É Deus que age de forma misteriosa, também na implantação do seu reino. Nós não temos condições de explicar todos os detalhes, segredos e intervenção milagrosa de Deus no coração do homem. O homem pecador, o homem lá vendido, escravo do pecado, de repente a palavra chega até ele, o Espírito Santo convence do pecado, o Espírito Santo convence do juízo, o Espírito Santo convence da justiça, a pessoa se converte. Nós não entendemos, é a ação de Deus, é a semente que foi plantada, ela começa a germinar.
mas Deus também mostra para nós o desenvolvimento do seu reino. O reino de Deus, ele começou pequeno. E Jesus ensina lições preciosas. Ele cresce de forma que nós não percebemos. A semente do coração humano, ela cresce. O Espírito Santo gera vida e transformação. Glória a Deus, aleluia. Ela cresce de forma automática. O semeador olha para o campo e não vê evidência de crescimento. De repente ele olha novamente e a semente está crescendo. De repente ele olha novamente e a colheita já está no momento. A semente cresce e ninguém pode neutralizar. Nem o mundo, nem as hostes malignas do inferno pode roubar a divina semente plantada e destinada para produzir frutos para a glória de Deus. O reino de Deus, ele começou pequeno. Olhava para aquela casa, para aquele lugar e dizia: não vai dar em nada. Alguém falou assim: pode ver alguma coisa boa na Galileia? Enquanto todos esperavam, ou não todos esperavam, a maioria esperava naquele tempo, o rei nasce e é colocado numa manjedoura. Enquanto muitos estão esperando que o rei ainda nasça, ele já está reinando. Glória a Deus, aleluia. Nos corações dos homens, no Glória a coração Deus, das mulheres. aleluia, Jesus. O projeto de Deus para nós é a perfeição, maturidade, até chegarmos à estatura de Cristo, chegar à plena, a ser pleno diante do Senhor, e o Senhor olhar para nós e medir em nós e falar: esse está com a estatura, esse está preparado, esse está guardado, esse chegou ao grande conhecimento. É Deus que dá este crescimento e este ensinamento. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Mas Obrigado. este reino está presente. A maturidade do grão, que é a perseverança em Deus. Todo aquele que nasce dessa vida, dessa semente, receberá maturidade. Não desiste de nós. Deus não desiste de você. Glória a Deus, aleluia. A colheita final revela a vitória do reino de Deus. Como semeadores devemos ter paciência até a colheita, como diz Tiago lá no capítulo 5, no verso 7 e 8. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Não desista no meio do caminho. Ele disse: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. A gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo será o dia mais glorioso da história, onde colocará um ponto final em toda a maldade humana. E a Bíblia diz que ele virá com grande poder e majestade, do Oriente ao Ocidente, do Leste ao Oeste. Todo olho verá a vinda do Glória a Senhor. Deus, aleluia. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Mas esta palavra, irmãos, em terceiro lugar, o poder da palavra para crescer, que é o grão de mostarda. Se na parábola do semeador retrata a responsabilidade humana, a semente e a sabedoria de Deus mostra este resultado: crescimento abundante. Essa palavra revela o poder extraordinário e aponta o progresso do reino. O reino de Deus começa pequeno, como um grão de mostarda. A igreja começou pequena. A semente de mostarda é um símbolo daquilo que é pequeno, insignificante. O reino de Deus chegou como um bebê deitado numa manjedoura.
O reino de Deus chegou em uma família pobre. O reino de Deus chegou por alguém que diz assim: eu não tenho onde reclinar a cabeça. O reino de Deus foi dado prosseguimento por homens iletrados. Aos olhos do mundo, o começo da igreja foi de consumada fraqueza, mas o poder vem do alto. E grandes resultados desenvolvem a partir de pequenos começos. Se o reino de Deus, olhando na perspectiva humana, começou pequeno com o nascimento de Jesus, sendo colocado na manjedoura de uma família pobre, de apóstolos, discípulos iletrados, um grande rio, ele começa com uma pequena nascente de água. Uma grande árvore começa no nascimento, na germinação de uma pequena semente. Muitos desprezam os pequenos começos, mas quando lá na frente está grande, quem se apareceu? Todas as grandes empresas, as grandes multinacionais, os grandes conglomerados de empresas do mundo, começou pequeno. Quando eu estava estudando e preparando essa mensagem essa semana, eu coloquei na internet uma empresa e hoje ela é uma das maiores empresas na área de alimentos, de abate de animais do Brasil. Mas hoje, para ela abater a quantidade de animais e a quantidade de funcionários que tem, começou com o abate de um animal primeiro. Lá, não importa o tempo, mas ele começou lá atrás, começou pequeno. Assim também, irmãos, o reino de Deus, ele começou pequeno. Aos olhos do mundo, ninguém diz: não vai dar em nada, não diz: vai perecer lá na frente, vai. Mas quando perseguia um crente aqui numa cidade, lá na frente 20 se convertia, perseguia os 20 de lá na outra 200, e assim a Bíblia diz, a história diz que o reino de Deus foi se expandindo. A parábola do grão de mostarda mostra a história dos contrastes. Um começo insignificante e um desfecho surpreendente. Um começo pequeno, mas uma multidão. Ele está no futuro do que irá se revelar no futuro, da grandeza do reino de Deus. A Bíblia diz no livro do Apocalipse, irmãos, que uma multidão de povos, tribos, línguas e nações estava diante do trono adorando. Se começou lá naquela família pobre, naquela família pequena, insignificante para os padrões da época, com aqueles discípulos que todo mundo não queria saber dele. João vai ver uma multidão de povos, tribos, línguas e nações. E a Bíblia diz que quando Deus der a ordem para que o Filho do Homem vier para buscar a sua igreja, ele vai enviar os seus anjos nos 4 cantos da terra para arrebanhar esse povo. Glória a Deus, aleluia! E a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela cresceu a partir do Pentecostes de forma colossal. Os milhares de corações iam se rendendo ao Evangelho. Os corações duros eram quebrados. Doutores analfabetos, diante do poder da palavra de Deus, se rendiam e confessavam os seus pecados. No primeiro século, a igreja se expandiu por toda a Ásia, África e Europa. O Império Romano, com toda a sua força, tentou deter o crescimento da igreja. As fogueiras não puderam destruir o entusiasmo dos cristãos. As prisões não impediram os discípulos de Cristo por todas as partes. Mas eles preferiram morrer do que a blasfemar. Os cristãos preferiram o martírio do que a apostasia. Nós ouvimos na mensagem de ontem, na que eu ministrei, e nós ouvimos lá na igreja, na vigília à noite. Os discípulos não desistiram, não pediram
poder para vencer as tentações, para vencer as perseguições, mas eles pediram o poder do alto para proclamar. Glória a Deus, aleluia! Quando você lê a história do cristianismo, Aleluia! do primeiro, segundo e terceiro século, você vai ver que as pessoas eram levadas para ser jogadas nas arenas, para ser destruídas para ser deslaceradas pelos animais. Eles entravam lá adorando a Deus. Também, Jesus, aleluia! A igreja de Cristo, irmão, continua. A igreja de Cristo passa pelas crises, passa pelas perseguições deste mundo, mas ela continua porque o Senhor é o seu comandante. De todos os continentes, aqueles que confessam o Senhor Jesus vão se juntando a essa grande família. Porque eles entenderam o que nós fizemos a leitura aqui no texto bíblico. E se você estiver entendendo, e você entender que a mensagem da palavra de Deus não pode ser escondida, que ela é uma semente que começa pequena e vai ser caminhando, você não entende como que ela germina, mas Deus é que vai dando a germinação, e que ela é pequena, mas ela cresce, se torna, fica grande. É porque é o Senhor que está no comando. Glória a Deus, aleluia! Fazer parte da família de Deus, fazer parte da família de Cristo, é a coisa mais importante desta terra. O reino de Deus é como uma grande pedra que quebra todos os outros reinos e enche dele toda a terra, como as águas se cobrem o mar. É bem possível, irmãos, para nós orar, que onde todos os países do mundo tem alguém lá que confessa Jesus como Senhor. E nos países que a perseguição é mais ferrenha, é nesse que tem os crentes que é mais fiéis a Deus, que não desistem do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero orar por você, irmão, querido Deus, amado Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra. Nós te adoramos, ó Deus, nós te glorificamos o teu nome, Senhor. Nesta oportunidade, meu Deus, nós ouvimos a tua palavra, nós ministramos a tua palavra, meu Deus, que é uma palavra de poder. Não é uma palavra criada pelo homem, não é uma palavra criada pelos intelectuais dessa terra, mas é uma palavra que vem da revelação dos céus, é uma palavra que vem direto dos céus, da glória para o ensinamento da tua igreja, Senhor. Eu peço, meu Deus, que esta palavra seja aplicada na nossa vida, Senhor. Aplica, meu Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, ó Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada família que está aqui nesta noite, meu Deus. Manifesta, ó Pai, o teu poder, Senhor. Manifesta, ó Deus, a tua graça, a cura, o milagre, em nome de Jesus Cristo. Coloca, meu Deus, a tua mão de poder, Senhor. Abençoa, meu Deus, o trabalho do meu irmão e da minha irmã, meu Pai. Ó, meu Deus, aquele irmão, aquela irmã que vai no médico essa semana preocupado com o resultado dos exames, vai abençoando, direcionando, tirando toda a preocupação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Pedir liberações que chegam até nós, meu Deus, em favor das famílias desta igreja, em favor das programações que devem realizar, meu Deus. Oramos, meu Deus, em favor daqueles que estão no meio de enfermidades. Manifesta, meu Deus, o poder da cura, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abençoe os nossos irmãos e irmãs que de forma espontânea, graciosa pelo teu Espírito Santo, respondeu, meu Pai, o chamamento da igreja nessa campanha de missões de homem. Abençoe, meu Deus, a vida dos meus filhos, a bênção da prosperidade do lado de cada um deles, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, ministrando a tua graça, o teu poder, meu Pai, a tua misericórdia, Senhor. Certo, ó meu Deus, que tu estás, certo, ó meu Deus, que tu continuará cuidando e sustentando a cada um dos teus filhos e filhas das tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs. Derrama da tua graça, da tua bênção para a vida dos teus filhos e filhas. Nós oramos e pedimos dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todo sempre. Amém. Amém.